Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de maio. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Também já curtam o vídeo. Me sigam nas redes sociais também, que às vezes eu compartilho as minhas leituras por lá. Eu comecei o mês finalizando a trilogia da saga da Conquistadora, da Kiersten White, com o livro Senhora do Fogo. Essa daqui é uma trilogia de romance histórico que eu gostei muito e essa conclusão também foi muito satisfatória para mim. A forma que a história foi crescendo ao longo dos livros e desenvolvendo os personagens também foi muito legal. Pelo fato da Lada ser inspirada no Vlad, o Empalador, você fica esperando aqui nesse terceiro livro esse lado empaladora dela, esse lado cruel, mais frio, e uma personagem que é capaz de fazer tudo para conseguir o que ela quer. E a autora conseguiu trazer isso e ao mesmo tempo ela conseguiu fazer um contraste de que ela ainda é uma heroína. Para alguns, o que ela faz ao longo do caminho acaba sendo algo necessário, acaba sendo algo que ela tinha que fazer para mudar e para reconstruir Valáquia. Então, para uns ela é considerada uma heroína, enquanto que para outros ela é uma perdição. E isso faz com que a personagem seja muito interessante aqui no terceiro livro. Nós vamos conhecendo esse lado dela e também conhecendo alguma fraqueza que ela tem também. Então isso faz com que a personagem seja muito interessante aqui no terceiro livro. E o outro personagem, que é o Radu, tem um desenvolvimento muito bom aqui também. Eu me apeguei muito a esse personagem desde o segundo livro. No primeiro livro eu tinha uma visão totalmente diferente dele. Daí no segundo livro ele foi sendo construído de uma forma que me interessou bastante. E aqui nesse terceiro ele me surpreendeu muito, acaba sendo um personagem muito inteligente e muito importante para a trajetória da Lada. A conexão entre esses dois irmãos acaba sendo algo bem interessante de acompanhar aqui na conclusão também. Então, se você quiser saber mais sobre essa trilogia, tem um vídeo aqui no canal completinho, que se você ainda não assistiu, vai estar aqui nos cards e eu vou convencer vocês a lerem essa trilogia maravilhosa. Eu também comecei a trilogia investigativa do Stephen King com o livro Mr. Mercedes. O protagonista desse livro é o detetive Bill Hodges e ele é um detetive aposentado, mas que está inconformado com um caso não selecionado do trabalho dele, que é o caso do Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes é um maluco que atropelou muitas pessoas em uma fila de entrevista de emprego e nesse atentado várias pessoas acabaram morrendo e muitos ficaram feridos. E ele saiu ileso disso, ninguém sabe quem é o Mr. Mercedes. E daí, no começo do livro, o Bill acaba recebendo uma carta do Mr. Mercedes, uma carta bem provocativa, que faz com que o Bill volte a investigá-lo por conta própria para descobrir quem ele é. E agora, o mais interessante do livro é que nós, leitores, sabemos quem ele é, porque no livro também tem o ponto de vista do assassino. Então, o livro acaba sendo um thriller mais de perseguição e não sobre quem é o assassino. Eles acabam fazendo um joguinho ali de gato e rato, onde o detetive precisa capturar o assassino antes que ele faça mais vítimas. Eu gostei muito do livro, o Stephen King fez uma construção da trama aqui muito legal e muito envolvente. Outros personagens também acabam entrando aqui junto na investigação com o detetive, mas o mais legal mesmo é acompanhar o jogo de manipulação do assassino com o detetive e ao mesmo tempo ele retrucando essa manipulação, onde ele fica dando corda pro assassino achar que ele está no controle de toda a situação para finalmente ele pegar ele. Então é muito legal acompanhar essa estratégia do detetive enquanto ele tá investigando, voltando às entrevistas antigas sobre o que aconteceu naquela época. E esse livro, apesar de ser o primeiro de uma trilogia, ele tem uma história bem amarradinha, porém o finalzinho dele dá um gancho para uma continuação. Só que eu vi que essa continuação fica no terceiro livro. O segundo livro acaba sendo uma outra história diferente e logo eu quero ler ele para dar continuação nessa série. Eu também li esse livro maravilhoso que eu gostei muito, que é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Nesse livro nós temos dois personagens que acabam dividindo um apartamento de uma forma bem inusitada. O Leon trabalha durante a noite, então ele usa o apartamento durante o
o dia, e a Tiffy, que trabalha durante o dia, usa o apartamento durante a noite. Então, dessa forma, eles nunca se encontram e acabam dividindo a mesma cama também. E eles passam a conversar, a se conhecer através de post-its que eles espalham pela casa. Mas o livro vai muito além disso, ele vai muito além do romance clichê. Ele traz um tema, assim, muito importante, porque a personagem da Tiffy acabou de sair de um relacionamento muito tóxico, um relacionamento abusivo. Então nós acompanhamos aqui uma personagem confusa com tudo que aconteceu com ela e traumatizada também. Então isso faz com que o livro tenha muito mais camadas do que a gente espera. Então por isso que eu acabei gostando muito dele. E se você quiser saber mais como foi a minha leitura, também tem uma resenha aqui no canal que eu vou deixar nos cards. Eu não preciso falar muito mais dele porque vocês já me viram falar muito sobre ele aqui no canal, eu recomendo muito. Daí, finalmente, eu li um livro que estava encalhado há muito tempo aqui na minha estante, que é Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. É a mesma autora do livro Por Lugares Incríveis. E esse livro aqui estava até na minha lista de 12 livros para ler em 2020. Aqui nesse livro nós temos dois personagens também, onde o ponto de vista deles vai alternando entre os capítulos. Nós temos o Jack e a Libby. O Jack possui uma doença que se chama prosopagnosia, que impede ele de reconhecer o rosto das pessoas, até de quem é muito próximo dele, da família dele, ele não reconhece. Então ele reconhece as pessoas por outras características que não são o rosto, que seria o cabelo, o corpo, o jeito de andar, o jeito de se vestir. E a Libby foi a adolescente mais gorda dos Estados Unidos e na época ela teve que ser retirada da sua casa por um guindaste. Ela estava assim numa situação de vida ou morte, então agora no começo do livro ela está retornando para a escola depois de retomar a sua vida saudável, mas ela continua sendo uma garota gorda. Então por causa dessa personagem o livro acaba abordando o bullying, mas eu achei que a autora não tratou o tema da forma certa, de uma forma responsável, porque as crianças dessa escola são muito malvadas. A Libby passa por situações horríveis e a gente fica se perguntando cadê os adultos nessa hora. Não tem nenhuma solução aqui no livro para isso, que envolve a escola, que envolve os professores, que envolve os pais. O bullying fica por assim mesmo, como se fosse normal isso acontecer com as crianças ali na escola, e a Libby passa a enfrentar isso de uma forma mais violenta, porque ela é uma menina sem papas na língua, ela fala umas verdades para as pessoas e às vezes ela até parte para cima, para briga mesmo. E nem todo jovem, acho que a maioria dos jovens não enfrentam o bullying dessa forma. Nem todas as crianças são tão seguras de si como a Libby é para enfrentar isso dessa forma. Então, se fosse uma menina mais insegura passando pelo que a Libby passou, ela ficaria arrasada. Então, faltou coisas mais responsáveis aqui na história para tratar desse tema. E o personagem do Jack foi um personagem muito difícil de entender, muito difícil de se conectar com ele, porque ele acaba sendo um personagem muito babaca e ele usa isso para esconder a doença que ele tem. Ele usa o fato dele ser babaca como desculpa para ele não reconhecer as pessoas, porque ele quer esconder isso, ele não quer contar para ninguém. E a Libby acaba sendo a primeira pessoa no qual ele conta isso, e é aí que a história dos dois personagens acabam se encontrando. E mesmo ele tendo essa desculpa para ele ser um babaca, é muito difícil você criar empatia com ele ao longo do livro. Eu não consegui gostar desse personagem. Então, infelizmente, foi um livro que eu não gostei muito, foi um livro que me decepcionou bastante. Foi poucas as coisas que me interessaram, por exemplo, a história da Libby, de como que ela chegou naquela situação, dela ter engordado até aquele ponto. Tem uma história por trás disso, tem uma história ali dela com o pai dela, o que o pai dela passou naquela época também, quando isso aconteceu com ela. Então eu achei isso bem interessante na história, mas o resto, gente, que eu acho que era o tema principal aqui do livro, não me conquistou. Não vou nem falar do romance, né? O romance, assim, pra mim, não teve nada a ver aqui na história. Então acabou faltando muitas coisas aqui nesse livro pra eu ter gostado mais dele. Eu também li um livro do Clube Intrínsecos, que foi a caixa número 20. O livro é A Casa Holandesa e ele vai ter essa capa aqui quando ele for lançado. E é o meu primeiro livro do Clube Intrínsecos, eu recebi ele da editora. O Danny e a sua irmã cresceram na casa holandesa e a história começa a partir do momento em que
eles conhecem a sua madrasta. É o Danny que narra a história do livro todo, desde essa época até o final da sua vida. Então nós acompanhamos aqui a trajetória de uma vida inteira de um personagem, a história dele e da sua irmã, de como a sua família desmoronou a partir do momento que eles se mudaram para a casa holandesa. E é interessante que o livro acaba sendo uma junção de várias histórias que aconteceram nessa casa. E o livro assim tem pontos altos e baixos, e eu explico melhor isso também na resenha que eu fiz aqui no canal. Então se você ainda não assistiu, vão conferir para saber mais como foi a sua leitura, porque não vou me estender aqui porque já tem o vídeo para vocês assistirem. Depois, gente, eu li A Verdade sobre o Caso de Harry Cabert, do Joel Dicker. E esse livro aqui foi a minha maior decepção do mês, se não a minha maior decepção do ano. Aqui nós temos um escritor chamado Marcos como protagonista. Ele acaba indo visitar o seu amigo, que é o Harry Cabert, numa cidadezinha bem pequena, buscando inspiração para escrever o seu segundo livro. E nessa viagem ele acaba descobrindo que o Harry, quando tinha 33 anos, teve um caso com uma menina de 15 anos. O nome dessa menina é Nola e ela está desaparecida desde aquela época. E daí, quando o Marcos retorna dessa viagem, eles acabam descobrindo o corpo dessa menina enterrada no quintal da casa do Harry. Daí a trama do livro, então, acaba sendo o Marcos investigando junto com a polícia o que aconteceu naquela época, tentando provar a inocência do Harry. Então, gente, aqui nós temos um thriller investigativo que se passa numa cidadezinha pequena, com muitos personagens, ou seja, com muitos suspeitos. Tem muitas histórias que precisam ser encaixadas e desvendadas, então o livro acaba tendo uma narrativa bem envolvente. Porém, teve uma coisa que me incomodou muito ao longo de toda a leitura, que foi esse relacionamento que o Harry teve quando ele tinha 33 anos com uma menina de 15 anos. Eu fui até o fim do livro na esperança de que isso mudasse na história, que a história seguisse um caminho diferente no final da leitura, porque muitas pessoas gostaram do livro, então eu ficava pensando, não é possível as pessoas terem levado isso numa boa. Mas infelizmente a história não mudou de direção, e esse livro, então, gente, ele romantiza a pedofilia, porque o tempo todo é enfatizado que os dois tiveram uma grande história de amor. O protagonista tenta provar o tempo todo que o Harry amava muito a Nola e ele não tinha motivos para ter matado ela. E tudo é muito incoerente, porque ele diz ter se apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu, uma menina de 15 anos, e que ela é o grande amor da sua vida, que foi um relacionamento de 3 meses, somente durante um verão. E os diálogos entre eles aqui, trocas de cartas, pareciam diálogos tirados de um livro de poesia. Então eu não sei da onde que era pra gente ser convencido desse grande romance que aconteceu entre eles. Mesmo que a Nola tinha uma aparência mais de adulta e que tudo que aconteceu foi consentido por parte dela, ela ainda é uma adolescente, e é muito normal para uma adolescente se apaixonar por um cara mais velho, um cara famoso, porque o Harry era escritor. Então tem aquela coisa platônica do cara mais velho estar interessada nela. O problema, gente, está no adulto. Ele tem que ter a consciência de que ele vai ter algum poder sobre ela. E isso foi sendo jogado para baixo do tapete durante o livro todo. E eu fiquei chocada de eu não ver as pessoas comentando sobre isso, discutindo sobre isso que tem no livro e só levarem numa boa. Até depois, quando a gente descobre mais sobre a Nola, sobre os problemas que ela tinha, a gente percebe ainda mais que aquilo não tinha como ser amor. Pelo nome da personagem Nola, dá pra saber que o livro foi baseado em Lolita. Então não tem como vocês dizerem que aqui é um caso totalmente diferente, gente. É pedofilia e o autor falhou miseravelmente em tentar convencer algum tipo de amor aqui no livro, porque a mim ele não convenceu. Daí parece que não importou o livro ser muito bem construído e desenvolvido em cima da investigação, se tinha esse empecilho ali no meio de tudo. Então foi por isso que eu acabei me decepcionando muito com esse livro. Eu também dei continuidade na trilogia dos Executores do Brandon Sanderson,
Sanderson com Tormenta de Fogo, que é o segundo livro. Aqui a história se passa num lugar novo e bem diferente do primeiro livro, então nós temos uma ambientação muito legal aqui. Nós também temos aqui tecnologias diferentes, nós temos épicos diferentes, com poderes diferentes. Então tem muitas coisas novas a explorar aqui nesse segundo livro, que acrescenta muito ao universo que o Brandon Sanderson construiu. E continua sendo um livro de muita ação, com muita estratégia. Não foi um livro 5 estrelas como eu estava esperando, eu acabei tirando uma estrela da minha avaliação por estar com muitas expectativas, eu acho, para esse segundo livro. Ele só me deixou mais curiosa ainda para saber como que a história vai terminar, porque algumas coisas mudaram de direção também. Eu acho que não tem muito o que falar desse livro, né, porque ele é o segundo de uma trilogia, eu daria spoilers se eu falasse mais, mas quando eu terminar ela, eu vou fazer um vídeo para vocês mais completo, falando sobre os 3 livros. Outro livro que estava encalhado aqui na minha estante é Boy Erased, Uma Verdade Anulada, do Gerhard Conley. Nesse livro aqui nós temos uma história real, o autor do livro é o dono dessa história, que nós temos uma autobiografia, e a parte da sua história que ele nos conta aqui é da época em que ele se submeteu a um tipo de terapia que prometia a cura gay. Terapia, né? Porque aquilo passava muito longe disso. Essa é a proposta do livro, mas o autor também se aprofunda muito em nos contar a história da família dele, a história de tudo que aconteceu antes dele chegar nessa instituição que se chamava Amor em Ação. A família dele foi o que pesou para tomar a decisão, porque ele é filho de pastor e ele sempre cresceu na igreja e foi devoto a Deus. Então, para ele, sentir atração por um outro homem era contra a vontade de Deus, e os pais dele convenceram ele disso, e ele acabou se sentindo muito pressionado a mudar isso na vida dele. Mudar, né? Porque a gente sabe que não tem como mudar. Essa pressão, né, em cima da família dele também, porque o pai dele era pastor, comandava uma igreja. Então, gente, é uma história muito comovente, muito triste, meio que acaba sendo um acerto de contas dele com o seu passado. Porém, eu senti muitas vezes que o autor mudava a narrativa que ele estava seguindo, e daí eu ficava muito confusa, muito perdida aqui na história. O tempo que ele passou na instituição é narrado assim em poucas partes aqui do livro. O autor foca muito mais em falar mais sobre a família dele, falar mais sobre ele, os seus sentimentos e tudo o que aconteceu antes dele chegar na instituição, o que acontece lá dentro mesmo, que é o que a gente mais espera quando vai começar a ler o livro, é pouco contado aqui. Então isso acabou me decepcionando um pouco de certa forma, porque eu esperava encontrar mais isso na história. Mas mesmo assim, gente, o livro é muito bom, não tem como a gente avaliar a história de uma pessoa real. A escrita do autor também flui muito bem. Eu pensei que ia ser uma história bem cansativa de ler, mas não, gente, foi uma história assim bem rápida, bem fluida. E agora eu quero assistir o filme, né, que tem também baseado na história dele. Depois eu li Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro aqui foi o livro que nós lemos com o Clube de Leitura de Clássicos, que se você ainda não está participando, eu vou deixar aqui embaixo um grupo para você entrar e ficar sabendo sobre as próximas leituras. Agora no mês de junho nós estamos lendo Corcunda de Notre Dame, e no mês de maio então nós concluímos Mulherzinhas, e foi mais um clássico que me surpreendeu muito. E eu adorei também ter lido ele numa leitura conjunta. Aqui nesse livro nós temos 4 irmãs e o pai delas está na guerra, então a mãe delas acaba sendo uma figura muito importante, e a cada capítulo aqui nós temos uma historinha envolvendo elas, onde no final de cada historinha nós temos uma lição de moral que elas acabam aprendendo, às vezes parte da mãe delas ensinando elas alguma coisa, ou às vezes elas acabam aprendendo sozinhas. E por conta disso eu achei o livro assim um amorzinho, principalmente na primeira parte. Teve muitas coisas assim tocantes e emocionantes também. A mãe delas foi uma personagem que eu gostei muito da figura dela aqui nesse livro. Então ele trata muito também de relacionamento de mãe com filhas, e daí tudo que elas acabam passando ao longo dos anos também foi muito interessante. Na segunda parte do livro, elas estão adultas e a
história, assim, teve uma mudança bem drástica que levou a um final meio controverso. Mas eu expliquei melhor sobre isso na resenha que tem aqui no canal também. Então eu não vou falar mais para vocês assistirem o vídeo que tem aqui. Eu vou deixar nos cards. Vão lá assistir e entender melhor o que eu achei desse livro. Mas no geral foi uma leitura que valeu super a pena, que eu gostei bastante. E agora eu quero assistir ao filme também. E eu li Frank e o Amor, do David Yoon. Esse sobrenome Yoon é bem conhecido, né? Porque ele é o marido da autora Nicola Yoon. E aqui nesse livro o Frank é descendente de coreanos. E ele vem de uma família coreana muito tradicional. Então os pais dele sonham, querem, né? Na verdade, que ele se case um dia com uma mulher descendente de coreanos também. E daí, um dia ele acaba se interessando por uma menina, que é a Brit. Ela é engraçada, inteligente, linda, diz aqui, perfeita, mas não para os olhos dos pais dele, porque ela não é descendente de coreanos. E daí ele fica desesperado depois disso, porque a irmã dele não seguiu essa regra e acabou sendo deserdada da família. Ela saiu de casa e não fala mais com os pais. Então o Frank não quer que isso aconteça com ele também. E daí ele bola um plano junto com a sua melhor amiga, que acaba meio que resolvendo essa situação. Eu não vou falar o que é, porque ele é revelado ali na página 100 do livro, mais ou menos, e eu vi que tem na sinopse. E pelo fato de ter na sinopse, eu tava esperando muito isso. E como aconteceu na página 100, demorou muito, não é mesmo? Então parecia que o livro demorava para se desenvolver, para chegar ali nas partes interessantes, e por conta disso eu não tava me conectando com a história no começo do livro. E daí quando aconteceu algumas mudanças na história, eu já não sabia onde essa história ia parar e tava perdendo o interesse por ela. Apesar do livro trazer assuntos bem interessantes da parte cultural, falar de preconceitos raciais, falar não só do amor romântico, mas também o amor de família, o amor de amigos. Ele tem temas legais, mas ele não foi desenvolvido muito bem. Eu achei tudo muito raso, tudo muito fraco, tava sendo muito sem graça. Essa é a verdade, gente. Eu tava achando o livro assim bem sem graça, bem sem sal. E os diálogos, eu achava os diálogos desse livro muito ruim, porque parecia que não tava desenvolvendo nada, sabe? Não eram diálogos interessantes, principalmente dele com os pais dele. Os pais dele não falam muito bem a língua, que seria o inglês, mas aqui tá em português, né? Daí eles falam tudo errado e isso dificultava ainda mais eu me conectar com os diálogos entre eles. Como eles falavam errado, eu não conseguia levar muito a sério, sabe? As conversas que eles tinham. Então, isso dificultou muito pra eu gostar do livro e infelizmente foi uma outra decepção esse mês. Vocês viram, né, que não foi fácil esse mês. Eu recebi até um comentário no vlog falando que eu tive várias decepções em vários níveis esse mês. Eu acho que é bem verdade, porque eu também li o 5º livro de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. E eu achei esse o livro mais chato das Crônicas de Nárnia, gente. Eu achava ele muito chato. Eu não vou ficar segurando porque esse livro ilustrado que eu tenho é muito pesado. E daí, gente, nessa história, a Lúcia e o Edmundo retornam para Nárnia e acabam levando junto um primo muito chato, que é o Eustáquio. Daí, gente, o Eustáquio, por ser um menino muito chato, ele ainda escreve um diário durante a viagem que eles fazem no Peregrino da Alvorada. E essas partes do diário eram um tédio de ler. E o Peregrino da Alvorada é um navio. Eles acabam dentro desse navio com o Príncipe Caspian. O Príncipe Caspian resolveu sair numa missão atrás de uns fidalgos, acho que era esse o nome, que ficaram desaparecidos aí por causa do tio dele, aquele tio ruim dele lá. E daí ele tinha feito uma promessa de ir atrás desses fidalgos, então eles acabam chegando em vários lugares e entrando em várias aventuras. E daí eu achei que foi muita coisa para um livrinho pequenininho. Daí não dava tempo de desenvolver as coisas, era tudo muito rápido, tudo muito jogado. Por isso que eu não consegui me conectar muito com a história e achei ela muito chata. A única coisa que eu gostei foi o que acontece com o Eustáquio nessa viagem, porque acontece uma coisa bem interessante com ele, que meio que dá uma lição para ele mudar esse jeito dele que ninguém gosta. Ele acaba sendo um menino melhor, né, depois disso que acontece com ele. Então foi a única coisa que eu gostei. As outras aventuras ali eu achei cansativas de ler, apesar de ser um livrinho muito pequeno. Então acabou sendo o livro que eu menos gostei das Crônicas de Nárnia. E o filme, gente, é mais legal que o livro. Lembrando agora, eu gostava muito do filme. Foram essas as minhas leituras
leituras no mês de maio. Me conte aqui nos comentários se você se interessou em ler algum desses livros ou se você já leu algum. Se você for comprar algum deles, aproveite para comprar com os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!